Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vemos que Paulo começa a pregar na sinagoga dos judeus em Tessalônica, explicando que era necessário que Cristo perecesse e fosse ressuscitado entre os mortos. Alguns dos que ouviam a mensagem creram e se juntaram a Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e também muitas mulheres principais. Mas os judeus, com ciúmes, movidos pela inveja, se reuniram para poder provocar um tumulto na cidade. E prenderam alguns dos irmãos, e entre eles a Jason. Temendo o pior, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia, onde Paulo começou a pregar na sinagoga dos judeus. Os bereanos tinham uma mentalidade mais nobre do que o povo de Tessalônica, pois aceitaram a palavra de bom grado, examinando as Escrituras para saber se o que o Paulo estava pregando estava de acordo com elas. E com vivo interesse a examinavam cuidadosamente todos os dias. E ao descobrirem que Paulo estava na cidade de Bereia, pregando, foram novamente incitar as multidões contra Paulo e Silas. No mesmo instante, os irmãos de Bereia mandaram Paulo para Atenas, mas Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Paulo chega a Atenas e fica aguardando por Silas e Timóteo. Andando pela cidade, Paulo se comove em seu espírito ao ver a cidade tão entregue à idolatria, e Paulo usa aquela idolatria como argumento para sua mensagem. Ele usa a superstição e a idolatria daquele povo para levar a mensagem de Deus. E no verso 23 está escrito assim: Homens de Atenas, eu vejo que em todas as coisas vocês parecem ter mais temor às divindades do que outros, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Naquela cidade haviam várias imagens de vários deuses, e Paulo, aproveitando que ali havia um altar levantado a um Deus que eles não conheciam, Paulo aproveita essa chance para poder pregar a mensagem, a palavra de Deus. Paulo menciona que ao passar e observar cuidadosamente os seus objetos de adoração, ele encontrou um altar com a inscrição: a um Deus desconhecido. Pois bem, aquele que vocês adoram sem conhecer, esse é o Deus a quem tenho proclamado, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, e que não mora em templos feitos por mãos humanas, nem precisa ser servido por mãos humanas, como se algo o faltasse, porque ele mesmo dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. Ele fez de um só sangue toda a geração dos homens para habitar na face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e ele estabeleceu os limites da habitação dos homens, de modo que eles buscassem a Deus, que tateassem à procura dele e realmente o achasse, embora na verdade ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois por meio dele temos vida, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, pois nós também somos filhos dele. Portanto, visto que somos filhos de Deus, não devemos pensar que o ser divino é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, como algo esculpido pela arte e a imaginação humana. É verdade
que Deus não levou em conta o tempo de tal ignorância, mas agora Ele está dizendo a todos, em toda parte, que se arrependam. Porque Ele determinou um dia em que vai julgar a terra com justiça, por meio de um homem a quem designou, e Ele deu garantia disso a todos os homens, por ressuscitá-lo dentre os mortos. Aqui, Paulo fala de Jesus. Ao ressuscitar Jesus, Deus determinou um dia em que Ele vai julgar toda a terra habitada, e Ele vai julgar com justiça, e esse dia está próximo de vir. E é a este Jesus que eu prego, o qual Deus levantou dentre os mortos e a quem a Deus ressuscitou. Na mensagem de Atos e nas cartas de Paulo, vemos que Paulo encontrou muita resistência quando estava pregando o Evangelho na sua trajetória de pregação, em que muitos não criam no que ele estava pregando. A mensagem pregada por Paulo era loucura para eles. E quando Paulo falava que Deus ressuscitou Jesus Cristo, podemos ver aqui no verso 32 que diz assim: quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: nós o ouviremos falar novamente sobre isso. Enquanto uns homens falavam daquilo que não conheciam e outros zombavam da palavra de Deus, aqueles que temiam a Deus, eles ouviam que Deus estava falando através de Paulo. Os zombadores se retiraram, mas aqueles que ouviram e entenderam a mensagem se ajuntaram a Paulo e se tornaram cristãos, pois ouviram e aceitaram a palavra que traz a salvação. E entre eles estava Dionísio, que era juiz do tribunal, e uma mulher chamada Damares, além de outros. Muitos vão ouvir, muitos vão zombar, mas a mensagem sempre encontrará uma terra fértil, onde ela poderá germinar. E isso foi o que aconteceu em Tessalônica, Bereia e Atenas. Hoje não é diferente. Podemos pregar para uma multidão, e se nessa multidão um aceitar a palavra e se salvar, tem festa nos céus. Mesmo diante de muitos obstáculos, não deixem de pregar. Levem a palavra do Senhor. Muitos estão sedentos para ouvir a mensagem da salvação. Como disse o apóstolo, busquem ao Senhor, ainda que tateando, até o encontrar. Maranata, Shalom.